Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Segunda-feira, dia 16 de dezembro, já neste clima de novena do Natal, vamos meditar hoje o Evangelho de São Mateus, no capítulo 21, versículos 23 a 27. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhe: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditas nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade? O Evangelho nos convida a contemplar dois aspectos da personalidade de Jesus: astúcia e autoridade. Olhemos primeiro a astúcia. Ele conhece profundamente o coração do homem, conhece o interior de cada pessoa que chega perto dele. E quando os sumos sacerdotes e os notáveis do povo se dirigem a ele para perguntar-lhes com que malícia, com que autoridade fazes essas coisas? Mateus capítulo 21, versículo 23, Jesus, que conhece a falsidade deles, a malícia, lhes responde com outra pergunta: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles não sabiam o que responder, pois se respondiam que era do céu, estariam se contradizendo, eles mesmos por não terem acreditado. E se respondiam que eram dos homens, estariam contra o povo, que o via como profeta. Então, um beco sem saída, estão no beco sem saída. Astutamente, Jesus tem uma simples pergunta, a denúncia de sua hipocrisia. Lhe deu a verdade, e a verdade sempre incomoda, faz estremecer a todos. Também nós estamos chamados a ter a astúcia de Jesus para fazer estremecer a mentira. Tantas vezes os filhos das trevas usam de toda a astúcia para conseguir mais dinheiro, mais poder e mais prestígio, enquanto que os filhos da luz parecem que temos a astúcia e a imaginação um pouco adormecidas. Do mesmo modo que um homem do mundo utiliza a imaginação ao serviço de seus interesses. Os cristãos devemos usar nossos talentos ao serviço de Deus e do Evangelho. Por exemplo, quando nos encontramos ante uma pessoa que fala mal da igreja, coisa que acontece com frequência, com que astúcia sabemos responder a uma crítica negativa? Ou em um ambiente de trabalho, com um colega que vive só para si mesmo e não enxerga mais ninguém? Com que astúcia saberemos desenvolver bem por mal? Devolver este bem por mal? Se o amamos como Jesus, nossa presença lhe será muito incômoda. Jesus exercia sua autoridade graças ao profundo conhecimento que tinha das pessoas e das situações. Também nós estamos
chamados a ter essa autoridade. E um dom é um dom que nos vem do alto. Quanto mais pratiquemos e coloquemos em prática as coisas dos seus lugares, as pequenas coisas de cada dia, melhor saberemos orientar as pessoas e as situações, graças às inspirações do Espírito Santo. Assim, no Evangelho de hoje, os sumos sacerdotes e anciãos desafiam a autoridade de Jesus e perguntam com que autoridade faz estas coisas, mas Jesus, como já era esperado, responde com a pergunta: também eu vos pergunto uma coisa, se disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João, de onde lhe originou? Do céu ou dos homens? Se originou de onde? Jesus confunde os chefes, pois era grande a aceitação de João Batista entre o povo, que tinha reconhecido em João Batista um homem de Deus. Reconhecer o caráter divino do batismo de João implica em reconhecer o caráter divino de Jesus, anunciado por João. No templo, aqueles homens chegavam-se a ele e lhes fazem a mais top pergunta quando ele estava ensinando o povo a respeito da autoridade. E quem te deu esta autoridade? Negaram-se a tirar a conclusão a que chegou o judeu Nicodemos, quando disse a Jesus: Rabi, sabemos que tu, como instrutor, tens vindo do céu, pois ninguém pode realizar esses sinais que tu realizas, a menos que Deus esteja com eles. Está muito bem presente em São João, no capítulo 3, versículo 2. Então Jesus podia ter dito aos seus desafiadores: deixem que as minhas obras falem por si. Depois de mais de 3 anos em sua carreira pública ou missão pública, os principais sacerdotes e os anciãos tinham muitos sinais em que se basear para chegar à conclusão corrente sobre a identidade de Jesus e seu direito de realizar milagres e ensinar a verdade a respeito do reino de Deus. A todos, um feliz e abençoado dia. Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família.